Bom dia a todos que nos acompanham. Eu sou José Brito, coordenador de jornalismo do Canal Futura, e estamos aqui hoje para um hangout sobre o projeto de qualificação internacional do Ministério do Turismo. Uma iniciativa que levou recentemente 112 alunos brasileiros dos cursos de Turismo e Hospitalidade para Reino Unido e a Espanha. É a segunda vez que o governo federal, por meio do Ministério do Turismo, envia estudantes brasileiros para centros de excelência de turismo no mundo todo. Na primeira ocasião, o projeto piloto foi feito na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal, em Portugal, com 50 alunos. Os selecionados participaram das aulas sobre liderança, inovação, gestão da qualidade, marketing e hotelaria, eventos em gastronomia e idiomas, num curso de 3 meses. Agora, eles estão aqui para nos contar um pouquinho dessa experiência e nós contamos nessa conversa com a Mayra Lima, que fala diretamente de Ponta Grossa, no Paraná. Tudo bom, Mayra? Tudo bem. Também o Fábio Fornari, que fala de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Tudo bom, pessoal? A Mayra, ela é paranaense, estuda turismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e o Fábio estuda na Universidade AMB, Morumbi. Estamos também com o ministro do Turismo, Vinícius Lages, que vai nos dar detalhes do projeto, antecipar para a gente informações sobre novas oportunidades, sobre esse projeto de qualificação internacional. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Zé Brito, bom dia, Maíra, bom dia, Fábio, bom dia aí, participantes desse hangout. Ministro, eu queria começar com o senhor. A gente sabe que o senhor tem vasta experiência no ramo de turismo, esteve à frente do Sebrae durante muito tempo e conhece exatamente os gargalos para a formação profissional nesse setor. O que se espera a partir de um projeto como esse para um país como o Brasil para a qualificação dessa mão de obra? Bom, o Brasil tem um enorme desafio aqui para frente, que é de qualificação da economia de serviços. Nós saímos de uma era industrial para uma era pós-industrial, ainda que o Brasil tenha uma componente industrial importante na sua economia e agroindustrial, mas o grande desafio do terceiro milênio passa necessariamente por uma qualificação dos serviços, não apenas dos serviços para as empresas, mas para as famílias, e aonde se insere os serviços turísticos. A qualificação da economia do turismo, ela vai ser muito importante para que o Brasil possa aproveitar essa que é talvez uma das últimas grandes fronteiras que o Brasil tem de crescimento para os próximos anos. Nós temos um mercado interno gigantesco, cerca de 70 milhões de brasileiros que ainda não viajaram, um país com um potencial enorme ligado ao seu patrimônio cultural e ao patrimônio natural. Portanto, o investimento em qualificação, em educação é fundamental. E o Ministério entende que esse é um dos eixos de ampliação da competitividade do turismo brasileiro. Por isso o esforço do investimento na formação desses talentos, para que ele possa se expor a uma experiência internacional e voltar e contribuir para o desenvolvimento do turismo no país. Eu queria lembrar os internautas que nos acompanham nesse momento que todos estão convidados a participar. Basta enviar perguntas e comentários pelas redes sociais usando a hashtag HangoutMTour, hashtag mais conhecida como Jogo da Velha em bom português, HangoutMTour, ou deixando mensagens também nos perfis do Ministério do Turismo no Twitter, no Facebook, no Google+, e no YouTube. Para aqueles que estão online pela webcam, basta fazer aí a Mayra e o Fábio um sinal de fumaça e a gente vai passando aqui as perguntas para o ministro, tudo bem? Mayra, queria falar com você agora nesse momento para saber como é que foi essa expectativa, como é que foi essa experiência, né? Você que teve a oportunidade de ir para Portugal e para a Espanha recentemente, o que foi mais significativo para você no contato com as pessoas, com o corpo docente, com a formação nesses outros dois países? Então, para mim, as duas experiências foram muito interessantes. Contato com as pessoas também é muito importante. E ter o contato com culturas diferentes e viajar para um país diferente também é um crescimento pessoal e um crescimento profissional também. E o que mais me chama a atenção nesses programas são as visitas técnicas que a gente faz. A gente conhece os lugares que são importantes para o desenvolvimento do turismo desses países que nós conhecemos. E também, o que você citou, é o contato com as pessoas, principalmente da universidade, e nos alojamentos também, que a gente acaba virando amigo de todo mundo. Então, sempre bom um contato com a comunidade que mora no local também, para você aprender mais coisas.
Nessas visitas técnicas, Mayra, o que te chamou mais atenção, comparando aí com a realidade brasileira? Você que está se formando nesse setor, teve a oportunidade de trocar experiências, né? O que te chamou mais atenção nessa realidade para você? A gente visitou vários lugares que são muito procurados, principalmente na Espanha. Nós visitamos vários lugares que são muito procurados por turistas internacionalmente e são lugares muito preparados para receber esses turistas. Então, eles são procurados porque eles são preparados para receber os turistas. Então, aqui é uma diferença, assim, que o Brasil podia melhorar um pouco nessa questão de melhorar a infraestrutura dos locais. E você, Fábio, você teve a oportunidade de passar por Portugal e depois pela Escócia, né? Quais foram as suas principais impressões de um intercâmbio como esse? O que você procura trazer para a sua formação agora, para o desenvolvimento da sua carreira? Bom, para mim o primeiro intercâmbio em Portugal foi uma experiência bem diferente. Eu nunca tinha imaginado ir para Portugal, então quando eu comecei a conhecer mais a cultura do país e ver como eles desenvolvem o turismo por lá, eu já comecei a pegar algumas coisas para minha volta aqui para o Brasil, para tentar implementar isso talvez aqui no Brasil e usar isso para minha carreira. E eu realmente percebi que isso fez uma diferença no meu currículo no momento de conseguir um emprego, e eu participei de um festival de inverno logo depois que eu voltei de Portugal. E essa segunda experiência na Escócia também, complementando o que a Mayra falou, eles realmente têm uma estrutura muito boa voltada para o turismo. É uma das atividades que compõe a economia do país, é muito importante para eles. E você vê estruturas que são realmente preparadas para o atendimento ao cliente. Eu fui em algumas visitas técnicas e alguns atrativos da Escócia que tem 27 línguas diferentes para os turistas escolherem. Então, quando você chega num país diferente e encontra um atrativo na sua língua, é um diferencial muito grande. Então, acho que tudo que a gente aprendeu fora, todos os bons exemplos, a gente consegue trazer de volta, e a minha intenção é realmente aplicar aqui no Brasil. Vou chamar a participação do público agora, a gente já tem perguntas chegando pela internet. A Jéssica Daniel pergunta pelo Google+, aproveitar que você falou sobre isso, Fábio. Quais são as novidades que os estudantes trazem da Espanha e da Inglaterra que podem ajudar no turismo aqui do Brasil? Vocês já falaram um pouquinho disso, mas respondendo aí diretamente a Jéssica, que também está curiosa para saber, Fábio. Bom, as novidades, essa foi a questão, certo? Quais as novidades que a gente pode trazer para cá? Exatamente. Bom, voltando nessa questão da língua e do atendimento ao cliente, eu acho que essa preocupação com o turista em atendê-lo da melhor forma possível e fazê-lo se sentir bem no país estrangeiro é uma coisa que a gente pode desenvolver melhor aqui no Brasil. A gente atende muito bem os clientes, a gente já tem o jeito brasileiro, que é, como todo mundo identifica, bem acolhedor, mas muitas vezes a barreira da língua acaba atrapalhando a gente a dar um atendimento que é esperado. Então, eu acho que tudo o que a gente viu fora e todas as coisas boas que a gente viu nas visitas técnicas e tudo que eles preparam para os clientes, a gente pode trazer aqui de volta e aplicar isso e fazer o turismo crescer aqui no Brasil. Muito bem. Ministro, esse foi o segundo ano consecutivo que o projeto levou alunos para fora do Brasil, né? O critério de seleção é muito semelhante com o programa Ciência Sem Fronteiras, que tem uma trajetória um pouco maior. Essa prática de usar a nota nacional do ensino médio, de ter ali a integração entre políticas públicas, é um recurso interessante, no seu ponto de vista, para buscar justamente o talento, a qualificação e ampliar as oportunidades para os jovens brasileiros, ministro? Sem dúvida. O ponto de corte, ele busca justamente os alunos mais qualificados, aqueles que têm uma trajetória acadêmica de ponta, porque eles vão enfrentar realidades, inclusive acadêmicas, no exterior, que são bem desafiadoras. Então, nós nos alinhamos ao critério do Ciências Sem Fronteiras, até porque, para nós, esse que nós chamamos de Turismo Sem Fronteiras, essa nossa iniciativa, ela visa também ir preparando os alunos relacionados ao tema do turismo para um desafio futuro em que nós possamos ter uma Ciência Sem Fronteira que incorpore também
a economia de serviços, a economia do turismo. Acho que o desafio que o Brasil tem hoje passa de inovação, de aumento de produtividade, de novos padrões competitivos, passa necessariamente pela economia de serviços. E eu tenho defendido, junto ao Ministro da Educação, Ciência e Tecnologia, que o turismo, a economia de serviços, possa fazer parte desse conjunto de desafios que o país já tem, que estão hoje abrigados no Ciências Sem Fronteira. Mas, enquanto isso, o Ministério aposta com um programa próprio nesse intercâmbio. Eu mesmo vivi quase 8 anos fora do Brasil, em diferentes realidades, fazendo mestrado, doutorado, intercâmbios, coordenei a cooperação internacional da Universidade Federal de Alagoas, tive cooperando a área de cooperação internacional, liderando a área de cooperação internacional do SEBRAE, e sempre vi de alunos, de professores, de profissionais que participaram de experiências como essa, sobretudo quando se tem um rigor no processo seletivo, um compromisso e seguir um projeto de aprendizagem, né, e esses alunos têm demonstrado, que nos dá muita satisfação, de que eles levaram a sério essa experiência, se dedicaram efetivamente a uma vida acadêmica, ainda que necessariamente para quem participa de um intercâmbio é muito importante essas interações culturais, como foi aqui falado pela Mayra e pelo próprio Fábio, ou seja, é importante também viver esses lugares, até porque são destinos bastante consolidados, o caso da Espanha, Reino Unido, Portugal, então temos muitas aprendizagens por além da vida acadêmica. Esse olhar curioso, esse olhar atento às inovações, a como esses lugares se organizam do ponto de vista do seu receptivo é muito importante. É uma experiência que se completa, eu espero poder, a partir do balanço, da avaliação dessa segunda etapa, nós podemos planejarmos outras etapas que já está inclusive no nosso planejamento para esse ano. Essa é justamente a pergunta da Carolina Valadares, que faz a pergunta pelo Facebook, lembrando a vocês que estão nos acompanhando, #HangoutMTour, e procure também aí os perfis do Ministério do Turismo no Twitter, no Facebook, no Google+, e no YouTube. Ministro, a Carolina Valadares pergunta, não sei se você tem essa informação nesse momento, que é, o Ministério do Turismo vai ampliar o programa para outros países? Se vai, quais são os países em vista e há previsão de novos editais? Então, Carolina, sim, previsões, nós queremos esse ano fazer, temos alguns manejos, manejamento do ponto de vista orçamentário a fazer, mas eu quero manter a prioridade neste programa, e nós vamos estar redefinindo não apenas a abrangência geográfica, em função da manifestação do interesse de alunos que já participaram, de universidades e também dos desafios que o Brasil tem de fazer esse benchmarking, né, a busca de melhores práticas internacionais em outros continentes. Eu acho que o continente asiático é um continente também interessante de ser incorporado, vários países hoje têm competitividade muito elevada. Eu estive recentemente, por exemplo, com o embaixador da Tailândia, tanto o embaixador da Tailândia no Brasil, como o embaixador do Brasil na Tailândia. A Tailândia, vocês sabem, é um país pequeno, recebe um contingente significativo de turistas, crescente, e tudo isso é fruto de um trabalho sistemático que vem sendo feito na qualificação da hospitalidade, dessa oferta ligada tanto ao patrimônio natural quanto ao cultural. E também o patrimônio gastronômico, um atributo da estratégia competitiva do turismo tailandês. Então, por exemplo, uma Tailândia, propriamente a China, Hong Kong, Singapura, países, Austrália, Nova Zelândia, países que têm também aí um padrão competitivo que vale a pena o Brasil fazer benchmark. Então nós vamos estar, evidentemente, diluindo um pouco esse quantitativo de bolsas, para que nós possamos incorporar, que sabe, alguma possibilidade de bolsa na Oceania, mas sobretudo na Ásia, manter essa presença também de intercâmbio no continente europeu e avaliar a possibilidade aqui com os nossos vizinhos, que também, sobre alguns temas, tem um avanço muito grande. Por exemplo, a Costa Rica com o ecoturismo, o Peru com o turismo gastronômico, o México com o turismo cultural e mesmo a América do Norte ligado aos parques naturais. Então eu queria que o próximo edital considerasse também alguns desafios que o país tem no aprimoramento da nossa estratégia competitiva, nessas áreas que eu mencionei. Como a gastronomia pode se tornar um dos principais atributos da competitividade e do posicionamento do turismo brasileiro para o próprio país e para o mundo.
como o aproveitamento de áreas protegidas, unidades de conservação para atividades turísticas podem ser aprimorados no Brasil. E assim por diante. A qualificação também dos serviços nas grandes cidades. O Brasil melhorou muito. As cidades brasileiras são cada vez mais interessantes do ponto de vista da visitação, da qualidade dos serviços, mas tem muitas cidades no mundo que oferecem para nós referências muito grandes. Uma Chicago, Nova York, para citar dois exemplos. Ou mesmo Las Vegas, que é um grande espaço de realização de eventos, de congressos e tal. Então, tematizando também esse desafio pode ser interessante para os alunos que participam, porque eles têm aí um objetivo ligado a um projeto, inclusive, de especialização nas suas carreiras, como também para nós traz novidades, inovações, se nós, sobretudo, conseguirmos elaborar um projeto para esse tempo de permanência dos alunos melhor estruturado. Então, sim, nós vamos estar ampliando o escopo geográfico e também do ponto de vista de conteúdo, discutindo isso com as universidades, de que maneira a gente pode estar mirando em desafios que nós temos para buscar lá fora essas referências, de modo que na volta esses alunos possam ainda contribuir ainda mais com o aprimoramento do turismo brasileiro. Vamos voltar a conversar com os estudantes, Fábio, Mayra. Queria saber de vocês a perspectiva a partir de agora. Quer dizer, a gente está falando de um momento importante da formação que vocês tiveram, um intercâmbio cultural, um intercâmbio de práticas, uma oportunidade de viver novas realidades dentro do setor do turismo em diferentes países. Agora que vocês voltaram para casa, Mayra, o que você pretende fazer exatamente aí em Ponta Grossa nos próximos anos da sua vida, se você já tem isso em vista? E dentro do setor do turismo, qual é o teu sonho? Você prefere ali trabalhar no ramo da hotelaria, trabalhar no ramo da gastronomia, ser gestora, ser empresária? O que você procura fazer? Então, minha área de interesse é hotelaria, e agora esse ano eu preciso procurar estágio, então eu acredito que essa qualificação vai me ajudar. E provavelmente também, se eu quiser fazer mestrado ou qualquer outra coisa, trabalhar mesmo, vai me ajudar muito essa qualificação, ainda mais sendo as duas, né, de Portugal e Espanha. Acredito que vai me ajudar muito. Você está em qual ano? Agora eu estou indo para o 4º ano, então esse ano eu me formo já. É justamente aquele ano que você tem que ficar atento aí às oportunidades. Fábio, e você? Você já está com perfeita clareza do que você quer seguir na carreira, ou ainda tem dúvida aí dentro das oportunidades e o leque de variedades que você descobriu nos últimos tempos? Não, eu já estou com planejamento para esse ano. Eu, na verdade, consegui me formar ano passado, um pouco antes de ir para o intercâmbio. Eu consegui antecipar o meu semestre e o meu TCC, então eu já estou formado. E agora eu vou voltar para a agência que eu estava trabalhando antes de ir para o intercâmbio também. E não mais como estagiário, agora como contratado mesmo. E eu pretendo no segundo semestre desse ano já começar a minha pós-graduação. Eu quero estudar políticas públicas, para justamente trabalhar com projetos relacionados ao turismo, ao pensamento estratégico do turismo, para realmente criar projetos, planejar e talvez trabalhar numa secretaria de turismo. Olha só, trabalhar com política pública é sempre uma rota muito interessante aí para o desenvolvimento do país. Exatamente. Deixa eu até voltar a esse assunto. Ministro, a gente sabe que em 2016 o Rio de Janeiro sediará aí as Olimpíadas, né? A gente está na rota de grandes eventos já há bastante tempo. Mas 2015 é um ano que se anunciou para todo mundo como um ano mais duro, né? Corte na economia, presidente Dilma aí fazendo corte nos ministérios. Qual a expectativa do senhor para a manutenção desses programas com essa conjuntura toda que a gente está vivendo no país nesse momento? Olha, esse desafio vai implicar em duas ações importantes. Uma, do ponto de vista da gestão, nós aprendemos a fazer mais com menos e encontrarmos sinergias de recursos para poder dar continuidade aos programas que nós temos. Por exemplo, nós, o Ministério do Turismo, procuramos o Ministério da Agricultura, o Ministério da Pesca, para fazer uma ação ligada ao tema da gastronomia. Ou seja, o Brasil é um grande produtor de alimentos e não é tão conhecido mundialmente como um país da gastronomia. Portanto, agregar valor a esse atributo da nossa cultura gastronômica é muito importante. E isso interessa, portanto, tanto ao Ministério da Agricultura quanto ao Ministério da Pesca, que o Brasil tem uma biodiversidade aquática enorme e o peixe brasileiro, tucunaré, pirarucu e tantos outros, eles não têm uma visibilidade global, então é mais um atributo também da gastronomia brasileira. Então, exemplos como esse, de ações integradas, vão economizar recursos e potencializar um esforço de promoção que o Brasil tem. Procurei o ministro da
da cultura também, para que nós possamos fazer um trabalho ligado à economia criativa e assim por diante. Eu acho que um dos esforços, portanto, é tentar fazer mais com menos, sinergias, integração de programas, e, por outro, uma priorização. Eu acho que nós temos um esforço grande, sim, no eixo da infraestrutura turística. O Ministério vem investindo, nos últimos 10 anos, cerca de 9 bilhões de reais foi investido em infraestrutura turística, centro de atendimento ao turismo, ao turista, sinalização turística, construção de rodovias, terminais turísticos, etc. Mas uma das grandes ações está voltada à qualificação da oferta, que passa pela formação de pessoas, de talentos para atuar no turismo. É um trabalho de inteligência para o turismo, de mercado, para que a gente possa cada vez mais aprender a promover o Brasil para o brasileiro e também internacionalmente, junto com a Embratur, e, evidentemente, esse esforço de marketing. Eu acho que temos aí pela frente um ano que é desafiador, mas é um ano também em que o turismo pode, sendo um dos setores que vai crescer mais do que os outros na economia, essa é uma realidade, as pesquisas que nós temos, indicadores dados pelo trade turístico, são de que nós vamos crescer mais alguns setores, 2 dígitos, ainda esse ano, que o país vai ter uma certa retração no seu PIB. Portanto, é um setor que traz boas notícias para a economia, e nós queremos apostar nesse sentido para inserir, em definitivo, o turismo na agenda econômica do país. É o trabalho que eu tenho feito com os demais ministros, no diálogo com a área econômica, fazenda, planejamento do governo. Então, é um ano, sim, desafiador, com medidas de gestão, priorização, sinergia de recursos. Nós esperamos dar conta do desafio que nós temos de qualificar a oferta turística para o país. Muito bem, perguntas chegando, perguntas do William Lopes, ele pergunta pelo Google+. Ele participou do programa na Espanha e também gostaria de saber do Ministério do Turismo qual é a relação entre o curso oferecido e as oportunidades de emprego no setor do turismo no Brasil, uma vez aí levando em consideração a volta dos alunos, né, incluindo os Jogos Olímpicos de 2016, onde conseguem ver a qualificação da aplicabilidade dessa formação na prática, ministro. Essa é uma das questões mais interessantes que eu mesmo coloquei para a equipe quando assumi o Ministério ano passado. Ou seja, o nosso grande desafio é que esse investimento ele retorne não apenas no aprimoramento da formação desses estudantes, mas que ele ajude no posicionamento futuro deles em relação ao mercado, que ele possa acoplar no próprio projeto já um trabalho de empregabilidade, ou seja, quando o aluno for, ele já tenha mais clareza do como aproveitar essa formação para o seu posicionamento no mercado quando voltar. Fábio deu um exemplo. Fábio já estava vinculado a uma empresa e agora está investindo numa pós-graduação, quer mirar na gestão pública, na área de políticas públicas, etc. Então, eu acho que quanto mais clareza a gente puder ter em relação aos candidatos sobre os seus perfis, o conhecimento que ele vai adquirir, a realidade que ele vai expor, mais nós podemos, juntos com as universidades que os abrigam, a poder desenhar esse projeto de empregabilidade. Bom, o setor vai continuar crescendo. Evidentemente, temos um ano mais desafiador, mas para quem tiver qualificação, domínio de idiomas, experiência internacional, tem muito mais chances do que os que não têm. Então, já o ganho do ponto de vista linguístico, do ponto de vista do domínio de idiomas estrangeiros, a experiência internacional e o aproveitamento técnico dessa exposição internacional já vai ajudar em muito, mas nós podemos sim, sem dúvida, acoplar à terceira etapa uma componente mais clara do planejamento da empregabilidade e desses egressos do programa. Vamos falar então sobre um desses pontos citados pelo ministro, o domínio de idiomas. A questão da língua ainda é um desafio para boa parte da população brasileira, né? Haja visto um país que recebe muito turista, mas eu queria saber do Fábio e da Mayra como é que eles venceram esse desafio da formação no campo da língua, sobretudo a língua inglesa, a língua espanhola, francês, alemão. Como é que vocês perceberam que era fundamental avançar e como nesse sentido, Fábio? Bom, o turismo, ele já, desde que você começa a estudar, você tem a noção de que você tem que saber falar diferentes línguas logo, por conta dos turistas que você vai receber aqui no Brasil, ou
realmente quando você vai para outro país também, é sempre bom saber falar a língua falada naquele país. Então, para mim, eu sempre tive essa noção, eu sempre estudei inglês, sempre foi uma língua que eu gostei de estudar, e para mim eu tinha essa noção de que eu precisava de um intercâmbio para realmente melhorar o meu inglês para fato fluente. E esses 3 meses na Escócia foram fundamentais para isso, as aulas de inglês foram muito boas. E o sotaque escocês é bem diferente do que eu imaginava, é bem complicado de entender no começo. Principalmente que eu comecei a entender, eu vi que eu estava desenvolvendo meu inglês, então eu fiquei bem feliz quando eu estava, por exemplo, ouvindo as pessoas conversarem, eu comecei a entender, aí eu falei, bom, agora meu inglês tá ficando bom mesmo. O inglês com sotaque escocês é realmente complexo. Apesar de ser original, ele é complexo. E você, Mayra, como é que foi para você buscar formação no campo de outros idiomas? Foi um desafio que você viu desde o início ou foi algo que você foi se aprimorando ao longo das experiências e das práticas? É uma coisa que eu fui me aprimorando. Eu desde pequena já tive espanhol, então já era uma coisa mais familiar para mim. E mesmo assim, as pessoas falam que o espanhol é muito parecido com o português, mas você chega lá e é muito diferente, porque eles falam muito rápido, então para você compreender, a mesma coisa, mas quando você começa a compreender que você está realmente aprimorando a língua. Eu também faço aula de inglês, mas ainda tem muita caminhada pela frente. Pois é, uma pergunta básica. Vocês aprenderam inglês e espanhol na escola ou tiveram que procurar algum curso de formação para realmente aprender o idioma? É um curso de formação. E você, Fábio? Bom, para mim, eu sempre estudei o inglês meio que... É claro, eu tive inglês na escola, ou no ensino básico, mas o inglês é uma língua muito fácil de aprender jogando videogame, assistindo filme, ouvindo música, então a gente tem que ter muito contato com o inglês, eu meio que fui aprendendo naturalmente, eu nunca fiz um curso mesmo pago de inglês, e sempre desenvolvi dessa forma. Quando eu comecei a trabalhar, no meu primeiro intercâmbio, eu tive que falar inglês algumas vezes, aí eu fui praticando, e em Portugal mesmo, algumas vezes eu falei inglês, a gente tinha aula de inglês também, então a gente praticou. Eu fui para a Escócia já com um nível intermediário para avançado. Muito bom. Ministro, o Brasil é um país com uma diversidade absurda, com muitas regionalidades. Qual é a impressão do senhor sobre o potencial do turismo local, né? A gente está vendo aí grandes eventos, uma discussão importante sobre orçamento, sobre incentivo, sobre geração de emprego, só que o Fábio é de Ponta Grossa o Fábio é de São Bernardo e a Mayra é de Ponta Grossa. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a potencialidade do país voltada para o turismo regional, os investimentos nas cidades de pequeno e médio porte. Então, essa é uma preocupação do país continental como o nosso, e desde o início o Ministério adotou no programa de regionalização um eixo de buscar na diversidade regional o seu mix de oferta de produtos turísticos. O Brasil tem, na região amazônica, é um país de um patrimônio natural bastante diverso, com grandes biomas, o Amazônia, o Centro-Oeste, o Pantanal, o Cerrado, o Semiárido, a Mata Atlântica, o litoral. Enfim, uma diversidade de patrimônio natural, de ecossistema, de paisagens, né? Dos Pampas Gaúcho, né, até o Monte Roraima, enfim, passando pelo Centro-Oeste. Então tem uma diversidade muito grande e você tem que, evidentemente, transformar isso que é um potencial num produto turístico. E nós vimos trabalhando ao longo desses anos na engenharia, digamos, da produção turística, qualificando os segmentos, ecoturismo, turismo rural, turismo de aventura, enfim, turismo cultural, colocando esses produtos na prateleira com qualificação e alguns deles com certificação internacional, como no caso do turismo de aventura. A oferta cultural também, o Brasil é bastante diverso, nós estamos terminando de elaborar o novo calendário turístico brasileiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, onde vai ter todas essas manifestações da cultura brasileira. Saímos do Réveillon, Carnaval, enfim, vem agora a Semana Santa, depois festejos juninos. Então temos um país que tem impulsões culturais diversas e, portanto, um país rico na sua oferta turística. Com um desafio enorme que é de conectar essas áreas, de criar acesso, de tornar
o território turístico e nacional mais integrado. Vários eixos da economia crescendo pelo interior do país, pelo centro-oeste, agora pela essa fronteira agora centro-oeste e norte do país, né? Entre o Piauí, Tocantins, Maranhão, Bahia. Então, esses celeiros também de agricultura geraram economias que geram fluxos, né, de viagem corporativa. Então, o Brasil tem sim uma diversidade grande e nos interessa trabalhar com todos os municípios e regiões turísticas. São mais de 3 mil, cerca de 300 regiões turísticas que agrupam esses municípios do ponto de vista da integração dessa oferta. Isso requer estratégia, requer um trabalho bem feito de gestão, de formação de liderança, uma articulação com as políticas públicas, para que o turismo possa efetivamente ser um eixo econômico dinâmico. Por outro lado, a formação, né? A formação também, para nós não considerarmos que, porque temos um patrimônio cultural e natural, já temos um produto na prateleira. Não é verdade, temos que engenheirar esse produto, transformar efetivamente num produto turístico, precificado, com qualidade e posto na prateleira para o país e para o mundo. Felizmente, o brasileiro adora viajar, é o número 1 dos desejos do brasileiro é viajar. Nossas pesquisas indicam o crescente desejo de conhecer o país, e essa exposição que o país teve nesse período de mega evento, mostrando-se para o mundo, mas também para nós mesmos, despertou o desejo de muita gente de viajar. A gente tem visto um crescente interesse, inclusive da terceira idade, da melhor idade, assim chamada, de viajar pelo país, melhorar os aeroportos. Vamos expandir, através do programa de aviação, desenvolvimento da aviação regional, o número de aeroportos, tornando, portanto, o país mais integrado rodoviariamente e do ponto de vista aéreo. Temos uma costa excepcional também que vai se integrando na medida em que os portos e essa conexão entre as cidades litorâneas possa ser feita. Nós queremos, na próxima etapa, estimular, inclusive, alunos das regiões norte e centro-oeste, que foram as que tiveram o menor número de participantes até aqui. Aqui eles possam também se preparar para participar do processo seletivo, né? Então, o programa tem esse objetivo também de proporcionar, né, aos estudantes de todo o país, né, que são regiões turísticas, de participarem do processo de formação. Fica aí a dica agora, com o aviso do ministro, sobre a necessidade também de ampliar a cobertura do acesso dos estudantes do norte, do centro-oeste, sobretudo. Agora, a gente estava falando agora há pouco sobre formação no campo da língua estrangeira, né? Olha só, o Idioma Sem Fronteiras, programa do Ministério da Educação, está com inscrições abertas para alunos das escolas públicas. Essas inscrições podem ser feitas pelo site isf, S de sapo, F de faca.mec.gov.br, e também para quem quer testar a proficiência em língua inglesa, o teste TOEFL também está com inscrições abertas. Você pode procurar aí pelo TOEFL nos principais sites de busca na internet e testar aí a sua proficiência. Vamos voltar a falar com o Fábio e com a Mayra. Fábio, você percebeu também na sua viagem, né? A gente sabe que outro desafio no setor do turismo e também de recebimento da população estrangeira no país é a questão relacionada dos aeroportos, das cooperativas de táxi, da mobilidade urbana. Como é que foi isso para você? Assim? Você saiu e percebeu muita diferença? O que você acha que poderia ser melhorado no Brasil no campo de vista da infraestrutura, por exemplo, dos aeroportos? Bom, na Escócia, eu fui para lá sozinho e eu percebi a estrutura do aeroporto assim que eu cheguei, que é realmente muito boa. A sinalização e tudo mais, eu tinha que pegar um táxi para ir pro college. E assim que eu saí do setor de desembarque, já tinham todas as sinalizações para a área de táxi. E, enfim, eu acho que, assim, eu já passei por alguns aeroportos. Eu passei pelo aeroporto de Lisboa, pelo aeroporto de Madrid, do aeroporto da Escócia, de Londres. E todos esses aeroportos eu percebi que tem uma infraestrutura muito boa, seja desde o Wi-Fi até as áreas de descanso, para você aguardar o voo. E o que eu reparo aqui nos aeroportos do Brasil é que a gente ainda não tem muita capacidade de carga, digamos assim. O aeroporto de Guarulhos é o maior de São Paulo,
E todas as vezes que eu passo por lá, acabo pegando muita fila, eu vejo que tem um pouco de falta de desorganização, algumas pessoas que tentam ajudar os turistas, mas muitas vezes não falam inglês, ou o inglês não é bom o suficiente. E outra coisa que, para mim, é fundamental é um sistema de transporte que esteja integrado com o aeroporto. E isso a gente, infelizmente, ainda não tem aqui no Brasil. Citando exemplo de novo de Guarulhos, é um aeroporto muito afastado da capital, digamos assim, e não tem um trem ainda, não tem um sistema de transporte de qualidade para o turista quando ele chega. Então ele é meio que obrigado a pegar táxi, e muitas vezes acaba caindo na mão de taxistas que cobram aquele preço inflacionado, e acho que isso é o que tem que mudar nos aeroportos do Brasil. Um sistema e você, Mayra? Eu acredito que é a mesma coisa também. Passei por muitos aeroportos de lá e aqui do Brasil eu passei por Guarulhos mesmo e pelo aeroporto aqui de Curitiba, que é bem pequeno. Então a gente percebe muito essa diferença, principalmente da informação para você achar o portão de embarque, para você achar aonde que você tem que pegar o táxi, aonde que você tem que ir. Em questão de informação também lá é bem mais tranquilo para você passar. Acredito que é a mesma visão do Fábio que eu tenho. Esse é um desafio grande ainda, né, ministro? A gente está vendo aí o depoimento dos estudantes, a gente tem, como o senhor falou, o cartão postal brasileiro, muitos investimentos, mas ainda tem ali uma necessidade de articulação com outros ministérios, com outras secretarias para uma questão de infraestrutura, né, sobretudo aeroportuária. O Brasil tem investido, inclusive através de concessões, o modelo demorou a ser posto em prática, mas finalmente conseguimos e as reformas que foram feitas, tanto no aeroporto de Brasília, por exemplo, quanto a que está sendo feita agora em Guarulhos, vai ser feita no Galeão, elas vão... a Brasília já demonstra, né, que deu uma resposta, nós nos tornamos o segundo hub brasileiro, ultrapassando 18 milhões de passageiros que utilizaram esse aeroporto em 2014. Então, aeroporto de primeira linha, que não deixa nada a desejar a nenhum país do mundo, exceto, evidentemente, e aí vocês apontam para um tema importante, que é da mobilidade urbana integrada com esses terminais aeroviários. E, sem dúvida, internamente dentro dos aeroportos, nós estamos vivendo, sobretudo nesses 3 maiores, que representam mais de 50% do fluxo de passageiros no Brasil, ainda a necessidade de aprimoramento de serviços internos, de modo a que informação, por exemplo, que é um item mencionado pela Mayra e pelo Fábio, eles possam ser algo que tenha um tratamento bastante atualizado, ou seja, a gente ainda tem problemas de Wi-Fi, tem problema de falta de sinalização, de atendentes em idiomas, esse trabalho de orientação sobre a oferta turística, os centros de atendimento ao turista dentro dos aeroportos. Nós estamos trabalhando com as secretarias de Estado. Hoje mesmo eu tenho um encontro com o secretário de Turismo aqui do Brasil, do Distrito Federal, para tratar do tema informação turística, centro de atendimento ao turista dentro dos aeroportos. De maneira que são desafios importantes. O Brasil tem um grande programa de desenvolvimento da aviação regional que vai ampliar, requalificar um conjunto grande de aeroportos, e esses 3 grandes estão, o de Brasília está resolvido, claro, sempre, nós nunca vamos parar de aprimorar, porque cresce. Imagina que nós temos mais 70 milhões de brasileiros que nunca viajaram, então nós vamos estar tendo que estar ampliando em permanência, mas os esforços que estão sendo feitos de ampliação de Galeão e Guarulhos, eles vão tornar essa experiência, pelo menos de uso desses aeroportos, bem melhor. Facilitação de viagens é o grande tema, o que eles apontam, tanto a Mayra quanto o Fábio, é um tema desafiador. A OMT, a Organização Mundial do Turismo, tem trabalhado, o Fórum Econômico Mundial, sobre esse tema, ou seja, tornar a experiência de viagem door-to-door, ou seja, de ponta a ponta no ciclo da viagem, a mais fácil possível, né, com informação, com logística adequada, com o processo de desembaraço de malas, do próprio passageiro, de maneira que é uma agenda prioritária também de políticas públicas para o desenvolvimento do turismo no Brasil. Muito bem, estamos chegando perto do final da nossa conversa, ainda registrando algumas participações pelo Facebook, o Wanderson Ribeiro fazendo comentário,
alguma outra pergunta aqui. A experiência de práticas em gastronomia em outros países. A gente tem visto aí, tanto na televisão, programas de entretenimento, muitas disputas, batalhas, né? A questão do food truck, a questão dos novos comportamentos nas cidades relacionados à gastronomia. Fábio, Mayra, vocês perceberam isso também em desenvolvimento franco nos países que vocês visitaram, ou não? Mayra, você viu muita gente fazendo turismo com gastronomia, muitas inovações nas ruas, novidades nesse sentido? Sim, na Espanha tem vários pratos típicos que as pessoas buscam, vão lá só para comer o prato, tem várias coisas assim. A gente também fez práticas em gastronomia, nós fomos no CDT da cidade que nós ficamos e pudemos cozinhar alguns pratos típicos, eles ensinaram as receitas, então a gente participou desse tipo de coisa também. E você, Fábio? Bom, a gastronomia britânica não é, assim, aquela gastronomia renomada, né? Assim, eles só comem batata e tudo mais. Mas, assim, eles desenvolvem bem essa área, assim, em Edimburgo, por exemplo, tem algumas áreas que tem feiras e você acha comida dos food trucks e tudo mais, e os pubs nas regiões turísticas são bem qualificados, eles fazem comidas muito boas. E no college também, a gente teve a experiência na parte gastronômica, então deu para aprender aí um pouco mais sobre a gastronomia deles, que, como eu disse, não é a mais gostosa do mundo, mas eles mandam bem em algumas coisas. Muito legal. Ministro, suas considerações finais sobre essa conversa, perspectivas aí para o futuro? Bom, estou muito contente aqui de interagir, sobretudo com 2 participantes do programa e os demais que interagiram através desse Hangout. Para nós é importante, após a avaliação que nós vamos fazer, desenhar as bases desse novo edital, que a gente espera, como eu mencionei, ampliar a abrangência geográfica, poder incorporar a Ásia e a Oceania, uma experiência norte-americana ou aqui com nossos vizinhos, centrar em temas desafiadores, e aí esse tema da gastronomia é um deles. A Espanha tem, sim, na sua gastronomia um desenvolvimento importante do seu posicionamento de mercado. Várias regiões se requalificaram a partir também de uma estratégia gastronômica. Catalunha e País Basco, por exemplo, é um desses casos. Londres também, e a própria Inglaterra e o Reino Unido, sobretudo Londres, se requalifica como um destino gastronômico, com mercados, com festivais. 3 dos maiores chefes do mundo, sem falar do Jamie Oliver, são ingleses, com restaurantes hoje já também que requalificam essa culinária da batata que eu vivi quando fiz minha pós-graduação. Então é bacana estar aqui, eu agradeço muito aos participantes, estou à disposição através do e-mail, de contato do Ministério, para continuarmos essa conversa. Então, obrigado a todos. Agradecer ao ministro Vinícius Lages pela participação, Mayra Lima falando direto de Ponta Grossa, Fábio Fornari de São Bernardo do Campo. Meus caros, muito obrigado a vocês, Fábio, Mayra. Muito obrigado, um abraço para vocês. Lembrar você que está assistindo a esse Hangout pela internet que os alunos de turismo e hospitalidade interessados em participar do próximo processo de seleção para o projeto de qualificação internacional do Ministério do Turismo devem ficar atentos aos canais oficiais de comunicação do Ministério, como, por exemplo, o site turismo.gov.br. Eu agradeço também a participação do público pela internet e a todos vocês que acompanharam essa conversa. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.